Olá, amigos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o profeta Carlos Alexandre, do Ministério Liberdade. Nós estamos abrindo esse estudo para falarmos um pouco sobre o manto profético de Elias. Nós temos entendido e trazido uma série de estudos sobre a manifestação e o manto profético ativo nesses dias, nessa geração profética. Então eu gostaria de te convidar nesse momento para que você pudesse estar conosco e pudesse ser ministrado pelo Espírito Santo, para que você possa entender como nós temos falado, como nós temos anunciado, que o manto está em movimento. Então hoje nós iremos falar sobre o manto profético como nos dias de Elias. Então eu queria orar por esse momento, por essa transmissão, e poder pedir que o Espírito Santo venha nos conduzir nesse estudo, né, que eu tenho certeza que vai edificar muito o nosso coração. Amém? Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Senhor, pedimos que os teus anjos possam ministrar sobre as nossas vidas nessa hora, pois nós queremos mergulhar na tua palavra, queremos conhecer mais acerca do teu coração, aquilo que o Senhor está, Senhor, trazendo nesses dias, aquilo que o Senhor está manifestando nesses dias, aquilo que o Senhor está nos conduzindo nesses dias. Portanto, nessa hora, Senhor, nós nos alinhamos com o teu coração e te pedimos que o Espírito da profecia caia sobre nós, que o Senhor possa convergir todas as coisas na terra, nos céus. Os céus e terra são um em Cristo Jesus neste momento, e declaramos a unidade do teu Espírito neste lugar, como está escrito na tua palavra. Santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino. Amém. Aleluia. Bom, nós temos compartilhado nesses dias e temos visto que Deus nesses dias está despertando o espírito de milhares de pessoas a fim de que eles possam receber seus planos e as suas estratégias, né? E nós temos entendido que isso faz parte de um calendário do Senhor, um relógio de Deus, a fim de que Ele está liberando, está soltando sobre nós o manto profético, a fim de levantar uma geração profética para preparar o caminho do Senhor nesses dias. Então eu queria que você viesse comigo ao livro de Malaquias, capítulo 4, último versículo da Bíblia, né, de Malaquias, e ali nós vamos mergulhar um pouco nessa palavra, entender essa palavra segundo a ótica de Deus e fazendo uma aplicação, né, nessa palavra nesses dias que nós estamos vivendo aqui, dias que nós estamos passando, dias que nós temos sido desafiados pelo Espírito Santo, dias que nós temos somos desafiados pelo próprio Senhor para corresponder com o anseio do seu coração. Então, como nos dias de Elias, eu creio que Deus está levantando um povo para que saiba discernir o que o Senhor está fazendo, a fim de que venha sobre eles um espírito de guerra espiritual, um espírito onde eles possam se mover para que haja uma ativação profética, espiritual sobre a igreja e sobre o teu corpo. Queremos também que, como essa sala é denominada como apontamento profético, nós entendemos que o Senhor está trazendo uma série de apontamentos para que, através de uma leitura prática, uma leitura espiritual madura, possamos discernir a luz da palavra para uma aplicação prática para esses dias, para essa geração. Então vamos lá, Malaquias capítulo 4, verso de número 4. Lembrai-vos, pois, da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que coisa extraordinária. O texto está se referindo acerca de um homem
que andou numa unção aqui nesta terra e que essa unção tocou de tal maneira o mundo espiritual, aonde sacudiu o mundo espiritual, aonde ele foi conduzido a trazer Israel para voltar para o coração de Deus, aonde ele foi levado a momentos estratégicos conforme o plano do Senhor, para fazer com que uma nação toda se convertesse em um dia, ali naquela grande batalha no Monte Carmelo, onde ele, através da sua intercessão, ele pôde restaurar o altar do Senhor que estava quebrado, e através dessa experiência, toda Israel se volta para o Senhor. Ali ele tem um confronto com os profetas de Baal, pois ele ora, pois havia, segundo a palavra dele, não havia havido chuva, né, naquele tempo, e Elias tem aí uma trajetória poderosíssima da parte do Senhor. Por quê? Porque ele era o profeta onde ele era a boca de Deus, a voz de Deus aqui na terra. Então nós cremos que o profeta Malaquias aqui está dizendo que antes do grande dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, ele enviaria uma unção, ele enviaria um manto, ele enviaria uma operação sobrenatural da parte de Deus, para que essa operação pudesse primeiro converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então essa operação, ela iria primeiro tratar com a restauração do elo da família. Ela iria tratar com a restauração do coração dos pais se voltando para os filhos e dos filhos se voltando para os pais. Olha que coisa extraordinária isso. Eu quero que você que está me acompanhando nesse estudo, você possa entender que Elias, ele seria enviado esta unção, esta operação sobrenatural da parte do Senhor, né? Eu vou até deixar minha Bíblia aqui, para que pudesse trazer uma restauração do elo da família, para que pudesse restaurar a família. Então nós cremos que, como nos dias de Elias, Deus ele tem através da sua palavra uma promessa, que antes que ele viesse e ferisse a terra, antes do grande e terrível dia do Senhor, né, como nós lemos aqui, antes que ele fira a terra com maldição, o espírito de Elias viria. Então é interessante que esta operação fala de uma operação de um manto profético. Nós sabemos que esta operação ela teve um cumprimento no primeiro momento na pessoa de João Batista. Mas vamos entender algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você acerca desta profecia, acerca desta palavra. Pois é interessante que Elias, o nome Elias significa El, é a junção, né, de palavras hebraicas, El e Iá. El significa força ou poder. Iá era um dos próprios nomes do verdadeiro Deus, Jeová, né? Quando eles ali retiraram algumas letras, né? Isso por parte dos escribas que trouxeram para nós a palavra escrita, né, que chegou até nós, para soletrar como Iavé. Então é interessante que Deus, ele através da sua palavra, ele nos promete que ele enviaria um manto ou uma unção profética na força e no poder do verdadeiro Deus. Aleluia! Essa operação profética viria na força e no poder do verdadeiro Deus. Então nós cremos que esta operação profética, este manto, esta profecia, ela teve um primeiro cumprimento, e nós vamos agora só entender esse primeiro cumprimento e entender também esse cumprimento para os nossos dias, porque é importante nós entendermos que essa operação, ela viria no poder do verdadeiro
Deus. Oh, aleluia! Ela viria trazendo uma sobrenaturalidade sobre as nossas vidas, sobre essa geração. E é interessante que ela iria tocar na restauração do altar da família. E nós temos falado isso, cada casa um altar de adoração ao Senhor. Então nós queremos que esta operação profética do espírito de Elias, ela precisa estar ativa sobre as famílias, sobre as casas, porque ali é onde o Senhor quer gerar, aonde o Senhor quer despertar, aonde o Senhor quer se mover para que uma geração profética poderosa se levante nesses dias. Então vamos lá para Lucas capítulo 1. Eu queria só ler um versículo aqui em Lucas capítulo 1, porque essa palavra, ela teve um primeiro cumprimento. Então ela teve um primeiro cumprimento, nessa profecia ela teve um primeiro cumprimento, Lucas capítulo 1, verso de número 13, tá? Zacarias, ele está indo a ministrar o sacerdócio, ele está indo no seu turno cumprir o seu ofício sacerdotal junto ao templo naquela época, e um anjo lhe aparece, e o anjo diz a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia! Interessante que Zacarias já estava com uma idade avançada, Isabel já estava com uma idade avançada, mas havia uma promessa, havia uma agenda. Deus tinha uma agenda, Deus tinha no seu calendário o cumprimento de uma promessa, e ele sabia que esse cumprimento, eu enviaria o anjo do Senhor para ir adiante, para preparar o caminho, para que Jesus, o Filho de Deus, pudesse vir à terra e restaurar aquilo que havia sido perdido, estabelecendo o reino de Deus, implantando o reino de Deus no coração dos homens. Interessante que aqui nós temos o primeiro cumprimento, o primeiro anúncio dessa profecia, que se deu ali, o anjo revelando a Zacarias. Zacarias, até com certeza pela sua idade avançada, pelo seu tempo ali já de sacerdócio, nem se lembrava mais talvez desta oração, porque ele já era, até inclusive a tradição afirma que pela sua idade ele já não tinha mais, seu corpo já era amortecido, né? Ele já não tinha mais talvez até intimidade ou relação íntima com a sua esposa, mas com Isabel. Mas o Senhor tinha uma promessa, o Senhor tinha um calendário, o Senhor tinha na sua agenda, que era ali naquela família, que era naquele tempo, que Ele iria enviar o espírito de Elias novamente. Então nós vemos aqui no primeiro momento, o primeiro cumprimento desta palavra que se deu na pessoa de Elias, né? A unção de Elias na pessoa de João Batista. É interessante que verso 17 diz assim: irá diante dele no espírito e na virtude de Elias. No espírito e na virtude de Elias. Então essa operação profética, esse manto profético viria sobre as nossas vidas, viria sobre aquele tempo, né, na pessoa de João Batista. E nós sabemos ali que João Batista, alguns teólogos afirmam que o seu ministério teve entre 6 meses a 1 ano aproximadamente. Algumas correntes teológicas inclusive até afirmam que ele teve um ministério de aproximadamente 1 ano e 6 meses, mas a parte importante é que João Batista foi um dos homens na qual, pela pessoa de Jesus, ele fala que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. João
pôde conhecer o coração de Deus de tal maneira em que essa unção fluiu na sua vida de uma maneira tão poderosa, carregada de um amor, carregada de uma palavra dos céus, onde trouxe um impacto em todas as áreas da sociedade, onde ele pôde inclusive profetizar para os reis, profetizar para os sacerdotes, e para ali pôde iniciar seu ministério pregando o arrependimento dos pecados, declarando: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. Agora, olha que coisa interessante, Jesus também faz menção a essa profecia, e eu quero aqui trazer para você esse entendimento sobre o cumprimento dessa profecia nesses dias, né? Nos dias que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então vamos lá para Mateus. Eu estou agora lendo Mateus capítulo 11, tá? Mateus capítulo 11, sobre o cumprimento da profecia de João Batista e o segundo cumprimento desta profecia. Vamos lá? Mateus capítulo 11, verso de número 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em João, interessante, marca um tempo de transição dos profetas que assistiam ao Senhor antes da vinda do Filho do Homem, e dos profetas que assistiam ao Senhor depois que Jesus veio, né? Então em João marca um tempo, o tempo da palavra profética voltada para que a nação se voltasse para o coração de Deus pela desobediência da lei, por ter quebrado os mandamentos. E em João marca um tempo de transição, porque agora o Filho do Homem estava aqui na terra, Jesus Cristo, ele vem em carne, e ali seria então o cumprimento desta palavra, apontando profeticamente para o Messias, para o desejado das nações. Mas olha que coisa interessante, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Eles estavam falando de João Batista, quando João Batista enviou seus discípulos para perguntar para Jesus, olha que coisa interessante, se ele era aquele que deveria, se Jesus era aquele que havia de vir, ou devemos esperar pelo outro, pelo Messias. Olha, ele estava preso, João Batista. Ele foi o mesmo que anunciou, eu creio que ele se preparou nesse momento para declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, ele enviou seus discípulos para perguntar se Jesus era aquele que deveriam seguir ou se deveríamos esperar pelo outro. Jesus diz assim para eles: olha, responde, ide a João e dizes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então estava ali Jesus dando testemunho da agenda de Deus que se cumpria em sua vida. Então aqui Jesus diz assim: o que dareis créditos a essa? Se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Jesus estava falando sobre João Batista, que estava encarcerado, e logo depois ele teria sua vida ceifada, né? Por causa de uma dança, por causa de uma mulher. Mas olha que coisa interessante. Mas Jesus está dizendo assim, olha, mas quem se assemelharei a esta geração? Olha que algo interessante, porque ele está falando assim, olha, eu estou pegando do verso de número 13 e nós vamos voltar agora um pouquinho para o verso de número 7. Mateus 11, verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então, que foste ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: eis que adiante da tua face eu envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus
é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então Jesus está dando testemunho acerca do cumprimento desta primeira profecia, né, onde eles olhavam para João e sabiam que João, ele veio no espírito de Elias, né, ele veio no primeiro cumprimento dessa profecia. Agora vamos lá para Mateus 17. Mateus 17 contém uma chave para nós, e ali em Mateus 17 ele vai ali passar para nós, né, exatamente o cumprimento dessa segunda profecia. Eu estou lendo Mateus 17, no momento em que houve a transfiguração, que Moisés apareceu, que Elias apareceu, né, e no verso de número 10, e aos seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio em João Batista, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus falava de João Batista. Mas note algo interessante no versículo extraordinário aqui, no versículo de número 10. É mister que Elias venha primeiro. Ele está falando de um futuro. E Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aleluia! Então ele está falando assim, olha, é necessário que Elias venha primeiro, é necessário que esta unção venha primeiro, é necessário que este manto venha primeiro, para que possa restaurar todas as coisas. Aí depois ele fala ali no versículo de número 12, Elias já veio no primeiro cumprimento de João Batista. Mas agora vem o segundo cumprimento, Elias virá. É necessário que ele venha e possa restaurar todas as coisas. Nós cremos que, como nos dias de Elias, Deus está trazendo uma operação sobrenatural de um manto, onde este manto desatará sobre essa geração, levantando uma geração profética que vai poder preparar o caminho do Senhor. Primeiro preparar o caminho do Senhor nos seus corações, para depois poder preparar o caminho do Senhor diante da sociedade. Então nós cremos que este manto profético está em movimento. Nós cremos que este manto, ele está neste momento operando sobre toda a terra. É um manto de Elias, um manto que está em movimento. E através deste manto, através desta operação, nós poderemos experimentar uma sobrenaturalidade de Deus em nossas vidas, porque este manto traz consigo aquilo que ele operou através da vida de Elias, porque não fala da vida de um homem, fala de uma operação sobrenatural do Espírito Santo, que será no mesmo poder e na mesma autoridade do próprio Deus, no mesmo poder e na mesma autoridade do próprio Jesus que esteve aqui na terra. Então nós cremos. Nós vivemos dias como nos dias de Elias, onde o Senhor está despertando o espírito de homens e mulheres para uma guerra espiritual. E essa guerra, ela é travada no altar da nossa família, no altar da nossa casa. É ali onde nós levantamos um altar de adoração, onde nós temos entendido que é um tempo de restauração do altar da família. É um tempo onde o Senhor está reedificando os lugares antigamente assolados dentro das casas, dentro das famílias, e através dessa operação profética, nós vamos experimentar coisas extraordinárias da parte do Senhor. Eu creio que essa operação nos levará a novas dimensões do reino de Deus, para poder experimentar segundo aquilo que Elias experimentou no seu tempo, segundo aquilo que João Batista viveu no seu tempo, segundo aquilo que Jesus pôde testificar acerca daquilo que eles vieram ver, daquilo que eles estavam observando em suas palavras. Portanto, eu quero declarar que nesses dias, Deus está trazendo, como nos dias de Elias, uma geração onde não tem se dobrado o joelho diante das circunstâncias, mas uma geração que tem andado segundo o coração do Senhor, que tem se movido no tempo do Senhor, que tem entendido o modo
operantes, o modo que o Senhor opera, tem entendido o seu desenho e tem estabelecido uma plataforma e tem estabelecido esse cenário profético para se mover segundo aquilo que o Senhor está trazendo, segundo aquilo que o Senhor está operando através desta geração. Eu creio que nós estamos nisso. Você está nisso, e para isso você precisa abrir o seu coração para a unção profética. Você precisa abrir o seu coração para o manto profético, pois o manto profético está em movimento. Elias virá outra vez. Por isso nós temos declarado Elias outra vez, Elias outra vez, Elias outra vez. É este manto que trará a manifestação para que nós possamos entrar em uma sobrenaturalidade de Cristo e podemos manifestar as obras e realizar as obras que Ele realizou e realizar obras muito maiores. Portanto, eu quero te convidar, meu irmão, quero te convidar, meu querido, para que você abra o teu coração, porque esta unção está em operação, este manto está em operação, e nós queremos agora liberar uma palavra sobre a sua vida, declarar Elias outra vez, declarar que este manto está em movimento, para que o Senhor possa desatar este manto sobre a tua vida, e você possa viver e ser levado a uma dimensão, a uma sensibilidade no teu espírito, para que você possa se preparar para a guerra, para uma guerra onde você vai conquistar a tua família ali no lugar secreto, onde você vai conquistar o coração dos teus filhos, onde os teus filhos vão se voltar para o teu coração e você se voltará para o coração dos teus filhos, onde a igreja é esta geração que o Senhor está levantando, se voltará para os pais e os pais para os filhos, para que haja uma restauração do elo, para que haja uma ponte, para que esta operação possa cumprir os desígnios de Deus, o propósito de Deus, segundo a tua palavra. Eu quero orar por você neste momento, para que o manto possa ser desatado e você possa receber do Senhor coisas tremendas, coisas extraordinárias, segundo aquilo que Ele está realizando nesses dias, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, nós liberamos o manto profético como nos dias de Elias, Senhor. Declaramos desatado este manto, ativo este manto, Senhor, a fim de que os teus filhos possam, Senhor, cumprir com o propósito do Senhor. Uma geração, Senhor, que vai preparar, Senhor, o coração, que vai preparar, Senhor, o teu povo, Senhor, que vai as ovelhas perdidas da casa de Israel e vai poder anunciar os desígnios dos céus, Senhor, e vai poder anunciar o desejo do teu coração. Declaramos que este manto, Senhor, está em movimento e este manto está ativo sobre o coração das famílias, Senhor. E declaramos, ó Pai, que esta unção profética vai subir de nível, Senhor, até que eles possam entender e discernir, Pai, o mover profético, como foi nos dias de Elias, Senhor, como foi no cumprimento através de João Batista e como será neste tempo, nesta geração, Senhor. Eu te peço que seja levantada uma geração profética para um povo bem disposto, um povo que esteja pronto, Senhor, para corresponder com os anseios do teu coração e implantar o teu reino aqui na terra. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como nos dias de Elias, prepara-te, meu irmão, pois o manto está em movimento, está ativo sobre tua casa e sobre tua família. Amém. Até a próxima. Até o próximo estudo, em que nós estaremos dando continuidade a esses apontamentos proféticos, a fim de que você seja edificado e seja preparado para esse momento como igreja gloriosa para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Deus te abençoe. Amém.